Pensamento crítico, como desenvolver? Em um mundo cada vez mais cheio de informações, principalmente com o crescimento do mundo digital, ter um pensamento crítico é essencial para analisar muito bem cada situação, filtrar as informações verdadeiras e que, de fato, farão diferença. Assim, ter uma base sólida e concreta para tomar as melhores decisões. Logo, ter um pensamento crítico é um pilar bem importante para exercer um bom trabalho e se destacar no mercado. Por isso, todos os grandes líderes trabalham muito bem este assunto. Então, entenda agora o que é pensamento crítico, seus principais pilares e os 6 passos práticos de como desenvolvê-lo do jeito certo. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é pensamento crítico? 2. Seus principais pilares. E 3. 6 passos práticos de como desenvolver o seu. Então vamos lá. 1. O que é pensamento crítico? Basicamente, trata-se da capacidade de ter um julgamento reflexivo baseado em análise de fatos, comentários, experiências ou situações para ter uma opinião própria e concreta. Tudo isso através de critérios como clareza, veracidade, lógica, precisão, amplitude, pertinência e profundidade. Dessa forma, pensamento crítico faz com que a gente seja capaz de ter uma análise bem embasada, assim construir e defender ideias e pontos de vistas próprios e verdadeiros. Construir bons e fortes argumentos. Isso é muito importante porque hoje em dia muitas pessoas acabam agindo no automático, como se fossem máquinas. E isso é perigoso porque acaba agindo igual aos outros, sem se diferenciar. Logo, ter pensamento crítico faz com que a gente se destaque e se diferencie das máquinas também. Isso é fundamental, já que a tecnologia vem ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Inclusive, encontrar possíveis inconsistências nos dados e conseguir resolvê-las. Além disso, trabalhar o pensamento crítico nos permite filtrar e selecionar as informações realmente relevantes. Nos torna pessoas mais flexíveis e receptivas. Porque, como dissemos antes, a tecnologia e o mundo digital nos trazem muitas informações, e se não soubermos filtrá-las e analisá-las, nos afogaremos em dados e não teremos uma análise sólida, assertiva e clara. E isso nos torna pessoas mais autoconfiantes, criativas e proativas, favorecendo a inovação. Literalmente, faz com que a gente se torne protagonistas. Como resultado, conseguiremos ter melhores tomadas de decisões, o que otimiza o trabalho, evita retrabalhos e desperdício de tempo e energia. Literalmente, focar onde importa. Quem pensa de forma crítica faz muitas perguntas, inclusive mesmo quando elas não tenham respostas. Somado a isso, não se importa em mudar de opinião. Dessa maneira, consegue produzir ideias próprias. Com isso, as pessoas que trabalham pensamento crítico assumem o papel de agentes transformadores para as empresas e a sociedade. E isso é uma característica muito importante para todos os tipos de líderes. 2. Seus principais pilares. Observação. Aqui, observar é conseguir coletar informações e ser capaz de analisá-las de forma coerente e imparcial, ou seja, sem preconceitos ou pré-julgamentos. Trabalhar nosso foco nos ajudará a nos concentrar e focar onde importa, tendo uma boa produtividade e poder de análise. Raciocínio. Com o raciocínio lógico, teremos uma capacidade maior de desenvolver soluções para resolver problemas, bem como construir boas estratégias através de dados e boa argumentação. Curiosidade. A curiosidade faz com que a gente crie novas alternativas. Procure explicações para diversos tipos de situações. Isso faz com que a gente sempre busque por conhecimento. Empatia. Este pilar faz com que a procura por melhorar os nossos relacionamentos seja constante e natural. Ao mesmo tempo, estamos abertos sempre ao diálogo e entender também os pontos de vista das outras pessoas. Autoconhecimento. Este pilar faz com que a gente entenda nossas emoções, forças e fraquezas. Assim, conseguir controlar nossas ações de forma sólida, sem com que elas nos atrapalhem. Capacidade analítica. Trata-se da habilidade de cada pessoa para conseguir pensar,
analisar e explicar cada situação ou problema, tudo de forma clara e objetiva. Criatividade. Trabalhar a criatividade é abordar problemas ou casos através de abordagens novas e eficientes. Isso é um requisito muito valorizado no mercado. Autonomia. Aqui trata-se de conseguir gerir e tomar as suas próprias decisões. Assim, assume-se responsabilidade sobre cada uma delas. Discernimento. Basicamente, a capacidade de compreender as situações. Dessa forma, saber diferenciar o que é certo ou errado, sempre se baseando na clareza e no bom senso. 3. 6 passos práticos de como desenvolver o seu. 1. Questione e faça perguntas. Não se conforme com os padrões impostos, seja pelo mercado, sociedade ou até pela sua própria empresa. Permita-se abrir a novas perspectivas e alternativas para quebrar os paradigmas vigentes. Isso fará com que você consiga sair do comum e encontrar possíveis soluções que os outros ainda não enxergaram ou até mesmo buscaram. Dessa maneira, você será capaz de construir seus próprios pensamentos, sempre de forma concreta, baseada em informações relevantes. 2. Tenha equilíbrio. Não deixe que seus possíveis preconceitos ou crenças te limitem ou te influenciem. Seja sempre imparcial nesses momentos. Além disso, não haja no automático ou na impulsividade. Tenha um pensamento bem equilibrado sempre. Inclusive, ser flexível e humilde para qualquer eventual mudança de postura. 3. Escutativa. Saber escutar é algo que muitas pessoas não conseguem fazer. Dessa maneira, acabam tendo conclusões precipitadas e até erradas. Logo, se souber escutar tudo que outra pessoa tem a falar, de modo profundo e com muita atenção, você terá as informações necessárias para avaliar se é possível tirar alguma conclusão, ou então, checar se algo não ficou tão claro e questionar o que ainda não foi abordado. Escutar o que os outros têm a dizer mostra que você está realmente interessado ou interessada no que a outra pessoa está dizendo ou tem a falar. E isso gera uma certa empatia pelo outro lado, o que deixa todos mais confortáveis para se expressar de maneira melhor e mais clara. E uma metodologia que pode te ajudar muito aqui é trabalhar a escuta ativa. Resumidamente, é uma técnica que ajuda a construir e manter um diálogo ou conversa eficiente, na qual o ouvinte consegue entender, interpretar e assimilar toda a mensagem que é transmitida pelo interlocutor, tudo de forma clara e sincera, ainda demonstrando interesse verdadeiro e criando uma conexão real entre as pessoas. Então, se quiser entender como funciona e como trabalhar a escuta ativa, assista nosso vídeo bem prático sobre este assunto. Para isso, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 4. Foque onde importa. Para ter um pensamento crítico adequado, é preciso ter objetividade. Dessa forma, tenha coerência em analisar fatos e dados que realmente sejam relevantes e práticos. Tenha em mente que pensar de modo crítico não é perder tempo em cima de um assunto, muito pelo contrário. É analisar diferentes tipos de informações e dados para encontrar respostas e conclusões sólidas de maneira clara e objetiva. 5. Estude. Estude sempre. Entenda quais são as áreas e assuntos que você precisa conhecer ou até aprimorar. Estudar é um pilar fundamental para aumentar sua base de conhecimento sobre diversos assuntos. Ou seja, procure se aprimorar e esteja em evolução sempre. Isso te trará resultados tanto no curto, médio e principalmente no longo prazo. Assim, quanto mais você conhecer sobre algo, mais informações e elementos terá para tomar decisões. 6. Controle emocional. Ter controle emocional é fundamental para entender e dominar nossas próprias emoções, ou seja, o processo de identificar o que está sentindo tornará suas ações mais conscientes. Ainda você terá uma base muito boa para trabalhar sua inteligência emocional, que basicamente é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos. Trata-se da habilidade de saber lidar com as nossas próprias emoções e sentimentos, e assim gerar bem nossos relacionamentos e conseguir estimular nosso pensamento crítico de uma forma racional. Então, se quiser se aprofundar sobre inteligência emocional, o que recomendamos muito, temos um vídeo bem prático sobre este assunto.
Caso queira assistir, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como o pensamento crítico é muito importante em qualquer tipo de negócio? Quando bem trabalhado, ele fará com que as nossas tomadas de decisões sejam muito mais profundas, claras e sólidas. Ainda faz com que a gente consiga se destacar no mercado. Tenha em mente que são poucos profissionais que conseguem trabalhar bem este assunto. Por isso, se tiver um bom pensamento crítico, você estará na frente de muitas pessoas, pode acreditar. E se quiser se aprofundar mais sobre este assunto, vamos recomendar aqui a leitura do livro Pensamento Crítico, o poder da lógica e da argumentação. Ele explica tudo o que precisa saber sobre o tema e ainda mostra técnicas e o passo a passo para construir um pensamento crítico muito bem trabalhado e sólido. Então, caso queira conhecê-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição, combinado? E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. O que é pensamento crítico? 2. Seus principais pilares. E 3. 6 passos práticos de como desenvolver o seu. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.